Irmãos e irmãs, boa tarde. Boa tarde. Com grande alegria e gratidão, nos reunimos hoje para celebrar os 100 anos de caminhada de fé da nossa paróquia. Um século de história marcado pela presença de Deus, pelo testemunho dos fiéis, pelas lutas, conquistas e bens que mudaram a vida desta comunidade. Hoje é um dia especial porque, nesse espírito de comunhão e partilha, acolhemos com carinho a comunidade de São Valentim, que nos alegra trazendo consigo a imagem de São Domingos, santo devoto da verdade e da missão. Sua presença entre nós é sinal de unidade e de fé viva que nos une como igreja. Nesta celebração eucarística, queremos render graças ao Senhor por tudo o que Ele realizou em nós e por meio de nós ao longo desses 100 anos. É também um momento de memória, de reconhecimento e, sobretudo, de renovação do nosso compromisso com o Evangelho. Unamo-nos em oração, com corações agradecidos e celebremos com fé este marco tão especial na vida da nossa paróquia. Ó São Domingos, de Deus guerreiro, defende os filhos, ó padroeiro. Salve, salve, São Domingos protetor. A Igreja celebra hoje solenidade de Pentecostes. 50 dias após a Páscoa, o Espírito Santo é enviado aos discípulos para conduzir a missão da Igreja. É o Espírito quem concede os dons da paz, da unidade e da reconciliação. A diversidade de dons e carismas são riquezas do Espírito Santo. Ele edifica a Igreja e renova a face da terra. Iniciamos cantando o número 93. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou, a esperança na terra brotou, e o povo novo de suas mãos encaminhou. Lutar e vencerá, louvar o Criador, justiça e paz onde reina, e viva o amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãs e irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue. Graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus, Senhor, em amor de Cristo. Sejam bem-vindos, já fomos acolhidos no amor de Cristo através desta querida comunidade. Somos irmãos, seguidores do mesmo Jesus que nos congrega em torno dele. E neste domingo que se aproxima, véspera de Pentecostes, queremos agradecer a Deus o dom do Espírito Santo que Ele distribuiu para cada um de nós. Então queremos, neste momento também, pedir perdão a Deus, se nem sempre nós colocamos ao serviço do bem os dons, as qualidades, os carismas que o Senhor nos deu.
para cada um de nós. Os dons são diferentes, mas o Espírito de Deus é o mesmo. Então, neste momento, com muita confiança na misericórdia do Senhor, peçamos perdão. Senhor, que pelo Espírito Santo estás presente no mundo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que dás o Espírito Santo para o perdão dos pecados, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que enviais o Espírito Santo para criar um mundo novo, tende piedade de nós. Senhor, Tende piedade de nós. Deus, nosso Pai, cheio de bondade e de misericórdia, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Glória a Deus na imensidão, E paz na terra, homem nosso irmão. Glória a Deus na imensidão. E paz na terra, homem nosso irmão. Senhor Deus Pai, Criador onipotente, nós vos louvamos e vos bendizemos por nos teres dado Cristo Salvador. nossa voz. Senhor Jesus, o unigênito do Pai, nós damos graças por teres vindo ao mundo, feito nosso irmão, Senhor nosso Redentor. Glória a Deus na imensidão, e paz na terra, ao homem nosso irmão. Glória a Deus na imensidão, e paz na terra, ao homem nosso irmão. Senhor Espírito Santo, Deus amor, nós vos adoramos e vos glorificamos, por nos conduzir por Cristo nosso Pai. Glória ao Pai e a Cristo sejam dadas, glória ao Espírito Santo sem cessar, agora e sempre como eternidade. Glória a Deus na imensidão, e paz na terra, ao homem nosso irmão. Glória a Deus na imensidão, e paz na terra, ao homem nosso irmão. Oração. Ó Deus, que pelo mistério da festa de Pentecostes santificais vossa igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo, e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Como o Pai enviou, também eu vos envio. Acolhamos a palavra com fé.
Dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre a cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando viram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falarem em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos parcos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilia, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Bendize a minha alma, Senhor, ó meu Deus, meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são nossas obras, enche-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. E a glória do Senhor vem por estende, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de mistérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vinde, Espírito Divino, e enchei os nossos dons nos corações dos fiéis.
e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A celebração da solenidade de Pentecostes, que estamos celebrando neste final de semana, e mais precisamente no dia de amanhã. Pentecostes. Qual é o time que já foi pentacampeão aí? O Grêmio foi pentacampeão? Alguma vez em alguma coisa? Sim, sim ou não? Sim. Tem certeza, Jorge? Sim. E o Colorado foi pentacampeão alguma vez? Foi também. Então penta significa quanto? Sim. Ah, 5 vezes, dona Ana? Quem grita 5 vezes? O senhor não está mentindo? Sai tanto assim? Estava só para brincar. Então, assim, penta significa 5. Então, no caso aqui, 5 semanas depois do período da Páscoa, então encerra-se esse período pascal, com, no caso, a festa de Pentecostes, onde Jesus vai enviar, ou envia do Pai, aquilo que ele havia prometido. Ele cumpriu a sua missão, presente fisicamente no meio de nós, e aí ele disse que iria para o Pai, na festa da Ascensão, no domingo passado, e iria enviar o Espírito Santo para os apóstolos. Então, o Evangelho nos relata exatamente isso, que Jesus aparece, fala sobre a aparição de Jesus, e Jesus, então, que fala da missão e que envia os apóstolos a cumprir e a mesma missão que Jesus desenvolveu aqui nesse mundo. E a nossa missão, vira e mexe, é fazer com que o mundo viva em paz, viva no amor, viva na solidariedade, como verdadeiros filhos do Pai. E aí Jesus fala também no Evangelho que soprou sobre eles o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que lhe daria em plenitude então, no dia de Pentecostes. Então aqui destaca a importância, esse texto, da missão que Jesus confia aos seus apóstolos e hoje a cada um de nós. Porque a igreja fundada por Jesus, sobre a pessoa de Pedro como o primeiro Papa da igreja, ela tem a missão o Papa tem a missão de ser símbolo da unidade na igreja e tem a missão, então, de sucessória. Nós, agora, o sucessor de Pedro, quem é que é? Sucessor de Pedro agora? É o Papa Leão. Isso, o Papa Leão. Mas não é Leão dos Bravos, é o Papa Leão, aquele que
é o que sinal de unidade na igreja para cumprir bem a missão, para não trair a missão de Jesus, para ser fiel à missão de Jesus, de construir o reino de Deus neste mundo. Temos que trabalhar na construção do reino de Deus. E a construção do reino de Deus é um mundo onde não haja injustiça, onde não haja guerras, portanto, onde haja paz. O reino de Deus está onde tem a paz, aonde tem o respeito à vida, aonde se vive a fraternidade, a solidariedade, a compaixão, a misericórdia e assim por diante. A paz, sabe-se que se constrói a paz somente através da prática da justiça, da tolerância e do perdão. Sem isso, não se constrói a paz de forma nenhuma. Por isso que Jesus, nas suas aparições, e vimos agora também um relato da aparição de Jesus, todas as vezes que ele aparece, durante que ele apareceu ao longo de 40 dias, Jesus sempre desejava a paz. Como ressuscitado, ele desejava a paz. A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, disse Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, o texto também dos Atos dos Apóstolos nos fala exatamente do Espírito de Deus que Jesus enviou de Pentecostes, porque ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, mas volto, dizia no domingo passado, mas um dia voltarei. Jesus, nós sabemos, sabemos quando Jesus um dia vai voltar para pedir conta da nossa vida. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos, e Jesus, então, Deus Pai, nos julgará pedindo conta da nossa vida. Mas esse Deus que é Pai, nós não precisamos ter medo. Só tem que ter medo de Deus quem declaradamente faz o mal. Insiste no mal, insiste no mal. Bom, esse tem que ter medo de Deus. Agora, Deus nos apresenta sempre a oportunidade do perdão, porque a face de Deus é a face da compaixão e da misericórdia. Uma vez eu tinha um medo de Deus, para todo lugar dizia: Deus te castiga, Deus te castiga. Deus. Não. Deus não castiga ninguém. Os castigos, quem se impõe a si mesmo é a própria pessoa. Porque tem a velha história que diz assim: quem semeia vento, colhe tempestade. Então, nós colhemos aquilo, mas não porque Deus quer, porque nós fizemos coisas que traz como consequência não coisa boa. Por isso que nós temos que fazer boas opções na vida. O que significa boas opções? Fazer boas escolhas. Aquele que escolhe ir no mundo da droga, por exemplo, vai ter chance de se dar bem? Não, a única chance dele, o mínimo é a prisão e depois é o cemitério. Então, aquilo precisa fazer boas opções na vida. E por isso que a educação familiar, a educação, a evangelização, a catequese deve levar a pessoa a fazer boas opções, boas escolhas, para que esta pessoa, seguindo os passos de Jesus, seja feliz. Porque Deus não nos criou para sermos infelizes. A felicidade de Deus é ver seus filhos felizes. Eu vou encerrando dizendo assim, que aí nós ouvimos nos Atos dos Apóstolos, que quando desceu o Espírito Santo sobre os apóstolos, em forma de língua de fogo, em forma de vento, os apóstolos começaram a falar as mais diversas línguas. E aí tem cada nome, né? Irmãos que vieram de tantos lugares, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Cirene, da Líbia, todos aqueles lugares, da Mesopotâmia. O que significa isso? Significa o seguinte, que a igreja é universal. Ou seja, a evangelização, a boa nova de Jesus, ela tem que ser levada a todos os povos, em todos os tempos, de todos os lugares, de todas as nações, de todas as línguas, de todas as raças e assim por diante. Então ela é universal. Isso significa, significa que eles falavam em dons, em línguas. Dons de línguas. Significa para todas as línguas, de todos os mundos, de todos os povos, de todos os tempos, de todos os lugares. E nós recebemos o Espírito Santo de plenitude no dia da crise. E o que a gente faz com o Espírito Santo que a gente recebeu no dia da crise?
engaiola ele, fecha lá, deixa trancado lá, se justamente esse Espírito Santo de Deus distribui para cada um de nós os mais diversos dons. Viu que também a segunda leitura diz que os dons são os mais diversos, mas o Espírito é sempre o mesmo. Então, se a gente não se esforça de colocar aqueles dons, aqueles carismas a serviço do bem, da comunidade, né, na evangelização, na construção do bem, nós fazemos com o Espírito Santo, fazemos com que o Espírito Santo não produza frutos em nós. É como que fechar numa gaiola o Espírito Santo, tu fica lá quieto. Sabe que isso não acontece muito com a crise? Até achou muito legal. O que a gente faz com a crise, então, que a gente receber? O grande calcanhar de Aquiles para nós é sempre a crise. Todos os anos é 20, 25, 30, 40, 50, que é a crismática. E depois? Aonde vão os crismáticos? Diploma debaixo do braço, engaiolado no Espírito Santo, e deu. Está salva essa pessoa? Está longe. Aonde deve iniciar a missão, termina. Esse que é o problema que nós temos que destrinchar na igreja. Catequista trabalhando em investimento, tudo no final. Só aqui. Então, vamos ver aqui a população que está aqui presente. Temos também sempre do estrangeiro, gente do estrangeiro também, né? Temos. Então vamos ver. Comunidade de São Valentim, levanta bem alta a mão, bem altinho, bem alto. São Valentim, muito bem, pode baixar a mão. Santa Gema, quem veio de Santa Gema aqui, ó. Beleza, Santa Gema, pode baixar a mão. Quem veio da comunidade da Fátima, aqui perto? Quem é da Fátima? Quem é que é da capital São Domingos? Levanta bem alta a mão. Viu? O pessoal respondeu bem. Gostei. Mas então, agora nós vamos conversar. Vamos conversar. Parabéns. Bonito. Fizeram um painel aí. Né? Eu vi que vocês procuraram lá. E fizeram um trabalho bonito, meu Deus do céu. Diz que recordar é viver. Então vamos viver um pouco como é que foi aquele tempo, como é que foi aí os antepassados, como é que construíram essa comunidade. Né? A história da comunidade de São Gotardo começa pela construção da primeira capela, que foi adquirida de terras de Bastian Bertasso e Pedro Porto, cuja escrituração data de 8 de março de 1922. A edificação seguia a arquitetura típica das capelas de madeira da região de colonização italiana, com cobertura de escápole, as tradicionais telhas de madeira que também cobriam muitas capelas no interior do Rio Grande do Sul. De acordo com os registros da comunidade, o pequeno templo foi abençoado pelo padre Aneto Burgoni, em 7 de junho de 1922. Os primeiros moradores da comunidade pertenciam às famílias Dalcíncio, Moraes, Bessante, Pérez, Espanhol, Maté, Poltronieri, Tomazinho, Gostenaro, Cavalli, Lavrati, Moreschi, Vanini, Esperança, Brambila, Boter, Cassol, Pandolfi, Dalla Maria, Tramontina e Finado. A devoção sincera e fervorosa a São Gotardo, Nossa Senhora das Graças e São Roque, garantia proteção aos colonos e seus filhos. Em meio às dificuldades e desafios impostos pela sobrevivência após a vinda da Itália, a religiosidade herdada de suas origens foi essencial para superar as provações da nova vida na colônia. Em 1941, deu-se início à construção de um novo templo, sob a responsabilidade do carpinteiro Primo da Lá, com o apoio de toda a comunidade. Após a conclusão, o altar foi adquirido em Caxias do Sul, e o pesado sino, vindo da Itália, foi comprado com recursos da própria comunidade, cruzando o Atlântico em uma jornada semelhante à realizada pelos imigrantes. Por sua importância religiosa, histórica
arquitetônica, a Capela São Gotardo foi declarada Patrimônio Histórico de São Domingos do Sul por meio da Lei 147 de 91. Durante décadas, a Capela de São Gotardo contou com um grande número de sócios. No entanto, esse número reduziu significativamente, especialmente em razão do desmembramento de comunidades que originalmente pertenciam à região. Em 1999, por sugestão do pároco, as comunidades São Gotardo e Santo Expedito foram unificadas, passando a celebrar conjuntamente seus padroeiros. O primeiro salão da comunidade era uma construção simples e pequena, que permaneceu até 1980. Naquele ano, iniciou-se uma reforma com ampliação do espaço, concluída em 1988. A obra contou com o apoio de todas as famílias da comunidade, cada uma contribuindo em média 100 dias de trabalho voluntário, juntamente com a equipe de pedreiros. Atualmente, a comunidade é representada pelas famílias de Adelar Pandolfi, Claudina Della Maria, Valcedir Della Maria, Gotardo Pandolfi, Zeno Pandolfi, Severino Tramontina, Domingos Cassol e Carlos Cassol, que, unidas pela fé, mantêm viva a história da comunidade e festejam seus padroeiros no primeiro domingo de maio. Os registros agora relatados são histórias pessoais dos sócios da comunidade e a contribuição do livro São Domingos do Sul, História, Memória e Identidade, de Giovanni Balbicão. Então, quantos anos tem realmente? Eu sei que são as igrejas, comunidades mais antigas, aqui São Gotardo e São Valentim. São Valentim é 90 e quanto? 92. Tá, e São Gotardo? É 1922. Aqui está 106 anos, né? 103. Mas então mais velho. 103 anos. Então, a primeira igreja, pelo que eu entendi, foi construída uns 200 metros daqui, né? Tem a foto. Ah, sim, tem a foto assim, da primeira igreja. Tá. E depois veio essa? Daí eles negociavam um nome lá no fundo. E daí não tinha água, sabe? Sim, o problema foi da água. Eles levaram ela para cá negociar. Aham. Aí eu não ficou lá e disse, eu graças porque lá era difícil, tá? Daí construíram a capela nova. Ela sempre foi então de madeira. Sempre de madeira. Tanto a outra, e era grande a outra também, né? Aquela pequenininha ali de baixo. Ah, essa aqui de baixo, tá? Sim, sim. Ah, essa aqui de baixo. Ah, desse canto aí, vamos dizer. Isso. E garanto que não tem uma gota d'água. Não é que nem a folia de hoje para o coberto. É uma folia, para que não entre água. É uma coisa boa. Tá aqui para o nosso salão lá. Força? Só, não sei se perceberam a coincidência das datas. Que foi 17 de junho e hoje é 17 de junho. Olha que coincidência. Coincidiu com a celebração do Mas, Centro do Tarot. tu fez essa observação, já? Sim. Não, Parabéns. eu histórico. Sim, sim. Coincidência. Sim, sim. Só 92. Mas olha aí. Coincidiu mesmo? No tato, na data. Então veja bem. Também tem outra coincidência. Em 22, foi a data que nasceu o meu pai. O pai mais perto, comigo, o nosso pai nasceu em 22. E nasceu em março. Daí o finato que aparece aí. Finato, sim, eram as famílias que eles vinham cantar. Sim, sim. Veio o meu avô, o Luiz, e os nossos filhos. Então a música está na genética do Que vieram dois agiados lá na década de 40. Depois eles se associaram. Não sei se eram sócios, mas vinham cantar na cantoria. Como os filhos falavam. Até o avô, a tia Terezinha, que era lá na Serra de Fátima, nos ajudou muito a cantar lá. E era com 9 anos,
o avô insistia para ela cantar também. Coisa linda. E aí depois a Yalta, porque eram os peritos, fizeram a cantoria. Aqui tinha os Arcos, a família do Arco, os cantores, os nomes sempre falavam. E cantavam e outras coisas. Aqui a primeira construção da igreja foi essa daqui, que é a primeira igreja. Ali funcionava a escola, era condomínio, daí no dia de festa tinha um café. E aqui era a escola. E portanto eu gostaria de falar da escola. A escola aqui era uma escola estadual. E aqui tinha na comunidade. Então, por exemplo, os alunos da região, inclusive ali de Santa Gema e tal, todo mundo estava na escola. Tanto é que a escola de Santa Gema, depois ela foi criada em função de que lá começou um povoamento maior e aí foi criada a escola lá em Santa Gema, né? Porque pela distância e tal, então dificultava muito as pessoas de Santa Gema frequentar a escola aqui em São Gotardo. Então lá não tinha escola, até porque é uma comunidade mais nova, né? Vamos dizer assim, de menos anos de criação. E toda a região frequentava essa escola, que era uma escola estadual. Eu até gostaria de saber, nós tínhamos a servente da escola aqui, que era a Caçol, a Aparecida Terezinha Caçol, a servente da escola, mãe do Carlos e do Domingos, era servente como contratada, nomeada, enfim, como funcionária estadual. A mãe lecionava no município, né? E daí, o colégio era estadual, né? E daí a mãe não podia mais, né? Porque era estadual e ela não tinha estudo estadual. E daí ela passou a ser funcionária de limpeza, essas coisas, né? E daí a professora de ouvido, o Previnho, o Alderino Previnho, o Valdemar Cipriani, José Pérez. Daí vendo a necessidade, eles começaram a construção no salão que é aqui, esse registro aqui. Daí aqui deve ter sido a nomeação dos ministros, que foi a Zélia, a aqui tem as famílias aí do. Era o pai, como era o nome do curso, Vermindo Pandolfi e da dona Angelina. Daí tem o Alcides e a Inês, que eles também pertenciam lá da comunidade de Subsidite de Cera. Aqui é os avós, os nono pessoal. Henrique é nono do tio e do pai. Aqui o Severino Tramontina e a Entelvina, o Valcedir e a Terezinha. Aqui foi a comemoração, deve ter sido 60 anos de paróquia, acho que foi essa daqui, ou da capela. Aqui as missões, a gente conseguiu resgatar, e aqui as famílias, daí a família do tio Carlos, a nossa família, a família do Cortado, a família do Adelar, a Terezinha, o Severino e a família do Zerino Rodolfo. Juntamos a história. Só que na comunidade passou um monte de famílias, né? Mas um por um motivo, um por outro, foi melhores situações. Tinha água, tinha prece, não tinha. Ela tem, pelo que a gente leu nos históricos, tinha a festa da Rosália, né? Que tem nas armas que pertenciam aqui. Só que daí não, na época eles desmembraram, né? Monte Velho, Mária, Fátima, professores. Quem eram as professoras? Não me interei tanto na história. Terezinha Agassi.
Economia, professor. Funcionava até que ano a escola? Tivesse no fundamental, né? Segue as iniciais. E as pesquisas, Vitalino? Só queria colocar uma pequena observação. Agora é bom adiantar um pouquinho mais longe. Aquela escolinha ali, frequentei com o tempo de primeiro ano, segundo ano e tal. Era o Romar Cipriani, que era o professor, muito bem lembrado. E assim, foi o início da minha caminhada aqui. Por exemplo, onde eu comecei, por exemplo, entrar na primeira, na religião católica, né? O avô também fazia parte, era um líder da comunidade, o avô Clementino Castelli, e assim foi ali onde a gente partiu, e até hoje dou graças a Deus por ter assim achado essa caminhada, que vou seguir sempre até o fim da minha vida. Então, é importante, assim, é uma coisa assim que emociona muito, porque a gente caminhou dentro desse espaço aqui. Foi aqui onde a gente começou. Tem tanta coisa, se a gente pudesse falar, contar, ter muitas recordações, e boas, né? Não ter recordações ruins, se recorda as coisas ruins. Mas é isso ali. O importante é lembrar que foi uma coisa assim muito boa. Foi o teu avô? E o meu avô foi um líder aqui da comunidade, que era assim, ó. Por exemplo, ele morava logo ali, depois Esse não é, logo depois do rodeio ali. E quando o Monsenhor vinha aqui, não me lembro, por exemplo, era igreja, foi ele que me caminhou ali, o primeiro pecado foi ele que me caminhou. Ele vinha e ficava aqui, por exemplo, vinha na barca, ficava um dia aqui na comunidade. Ele posava lá na casa do Monsenhor e do Clementino. E muitas vezes, então, e quando ele vinha só para celebrar uma missa, eles tomavam café na casa do Henrique Cassol, que morava logo aí. Esses são a realidade assim, mais antiga que os mais novos nem imaginam, mas foi isso ali. Eu não sei se vocês chegaram a falar que eram moradores antigos. O Clementino era bem salvo-terça, e quem fazia os enterros era ele que ajudava o padre para... Ele era catequista também. Aqui eu me lembro que os meus gêmeos, meus filhos gêmeos, aqui também foram batizados, todos eles. Foram batizados. Também tinha cemitério aqui. Até quando ficou o cemitério dessa comunidade? E onde é que estava o Eles cemitério? estavam ali, os 100 metros para lá. E muitas pessoas tinham sido sepultadas aí. Aí depois eles foram levados para São Domingos, Santa Gema, a não sei quantos anos fazem que... Sim. E a Nossa Senhora de Lourdes foi construída. Ah, pois é, aqui perto, quando tem o parque agora, é. Quantos anos é que está ali? Como é que foi a história da construção dessa gruta? Está ali. Não sei também como é a história ali. A gruta está uma obra de arte, coisa mais linda que é a Sim. Estava na pedreira, Foi deixado no carro. Mas tem que manter, né? Mesmo assim, conta história. E quem é que lembra da história? Como é que lembra
da história aquela que estava uma seca danada e vieram em procissão de sonorizos até aqui com o bom Senhor. E aí disse que choveu por logo em seguida. Quem é que sabe dessa história? A minha mãe cantou nessa procissão. Eu me lembro que o filho do meu irmão veio visitar, ela estava bastante doente, ela tinha Alzheimer. E ele foi conversando com ela, e ela lembrava das coisas antigas, né? E, inclusive, os dois cantaram umas canções, cantaram, que vieram a pé, vinham descalços. Sim. Bastante poeira, e eu Diz como o senhor veio caminhando também? Uma vez, eu não sei se levou São Gotardo em São Favorito ou se levou São Paulo aqui. Só ouvimos nona. E a nona Cassore levou o Servinho pequenininho com guarda-chuva que queimou tudo o rosto com o sol. Foram até São Paulo, que tinham 30 o sol subindo. Das imagens, se alguém lembra quem ofertou, como que é? Os vieram incessando, como é que foi? Boa ideia. Se alguém ofertou. Mas em Caxias tinha uma fábrica famosa que fazia altares, porque eu me lembro que a igreja onde fui batizado, que é bem parecida com essa, também patrimônio histórico de Vila Maria. Sim. Lá, na minha casa, o novo caçola é lembrado pela seguinte questão. O Domingos deve ser bem colocado melhor do que ele, porque anos atrás um ajudava o outro, né? E não sei por que cargas d'água, meu pai devia alguma coisa por uma caçola. E daí, como tinha a casa para a estrada, ele passou por ali e o novo caçola deu fora. Quando me negrou, ali não tinha nada. Então, para nós ficou essa lembrança da nossa família, nós falamos dessa história não sei quantas mil vezes. Toda a história, essa expressão. Então agora, para ninguém dormir, viva São Gotardo! Viva São Cristo! Viva Jesus Cristo! Mais importante, São Peregrino! São Domingo! Nossa Senhora! E todos nós! E cantamos assim. Vem Espírito Santo de amor, vem a nós, traz a igreja um novo vigor. Pela Santa Igreja de Deus, para que, enriquecida pelos dons do Espírito Santo, seja confirmada na unidade, cantemos. Vem Espírito Santo de amor, vem a nós, traz a igreja um novo vigor. Pela nossa comunidade, para que a variedade de carismas e dons de seus membros sejam colocados a serviço de todos, cantemos. Vem Espírito Santo de amor, vem a nós, traz a igreja um novo vigor. Pelos jovens do mundo inteiro, para que se abram as inspirações do Espírito Santo e respondam com generosidade ao chamado de Deus. Vem Espírito Santo de amor, vem a nós, traz a igreja um novo vigor. Pelos dizimistas de nossa comunidade, para que recebam de Deus a alegria que provém da espiritualidade da partilha de ganhos. Vem Espírito Santo de amor, vem a nós, traz a igreja um novo vigor.
presença de Cristo no mundo, firmada na palavra da Eucaristia. Cantemos. Vem Espírito Santo de amor, vem a nós, traz a igreja um novo vigor. Pelos fiéis que ao longo desses 100 anos construíram a história da nossa paróquia, especialmente os que já partiram para a casa do Pai, para que recebam a recompensa eterna. Cantemos. Vem Espírito Santo de amor, vem a nós, traz a igreja um novo vigor. Pelas comunidades aqui reunidas que nos honram com sua presença e por intercessão de São Domingos, elas continuem sendo sinal de fé, fraternidade e missão. Cantemos. Vem Espírito Santo de amor, vem a nós, traz a igreja um novo vigor. Acolhei, ó Deus, estas preces e tantas outras que trazemos, intenções aos nossos corações, agradecidos neste tempo tão histórico. Nós nos pedimos através de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados ao canto do louvor. 301. Ofertas singelas, pão e vinho sobre a mesa colocamos, sinal do trabalho que fizemos e aqui depositamos. É Deus também nosso coração, aceita, Senhora, nossa oferta, que será depois na certa no teu próprio ser. Aceita, Senhora, nossa oferta, que será depois na certa no teu próprio ser. Recebe, Senhor, da natureza todo o fruto que colhemos. Recebe o louvor de nossas obras e o progresso que fizemos. É teu também nosso coração. Aceita, Senhora, nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Aceita, Senhora, nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Rezemos, irmãs e irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, nós vos pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério desse sacrifício e nos manifeste toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor, que é nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois para levar a plenitude do mistério pascal, derramastes o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com vosso Filho unigênito, se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É Ele que, no início da Igreja nascente, infundiu, colocou em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus, e reuniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam sem fim o hino da vossa glória, cantando
a uma só voz. No número 341. O Senhor é santo, O Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai. E o seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito Santo, a fim de se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Tanto para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Ai, Senhor, nossa misericórdia. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada no dia santíssimo, no qual, pela efusão do vosso Espírito, foi manifestada ao mundo como sacramento de unidade para todos os povos. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso arcebispo Dom Rodolfo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida,
principalmente todos os antepassados que ao longo de tantos anos construíram esta comunidade com tanto sacrifício, 100 dias de trabalho. Meu Deus do céu! Então, que todas essas pessoas que se doaram tanto gratuitamente para construir não apenas este local sagrado, maravilhoso, esse espaço sagrado, tão artístico, tão histórico, mas tanta vivência das pessoas que receberam os sacramentos, celebraram tantas eucaristias aqui neste local. Que todos estes irmãos possam ser acolhidos junto a vós, ó Deus, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós nos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos um dia participar da vida eterna, na companhia da Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, todos os santos e santas de Deus, padroeiro desta comunidade, também Santo Espírito, que se uniu a esta comunidade, que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E uma comunidade de irmãos, uma comunidade que Jesus fica feliz, é quando a gente se une e o Pai Nosso é a oração da união dos irmãos em torno de Jesus, e tudo por Jesus. Então vamos nos dar as mãos que puderem, manifestando essa união e passando esse valor da união nas nossas comunidades e nas nossas famílias, para os que vão vindo depois de nós, eles possam levar adiante esses valores importantes que nos fazem felizes. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, irmãos e irmãs, que somos a comunidade amada por Deus, por Jesus Cristo, e Ele está no nosso meio. Eis o Cristo, Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que me deis lembrar, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde e nos fortaleça na caminhada desta vida e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. O canto da comunhão número 435.
455. Também Pai Nosso. Bendigamos ao Senhor, que nos une em caridade, que nos nutre em seu amor, com o pão da unidade. Ó Pai nosso, um só corpo em Deus formamos, pelo dom da caridade, um só pão nos alimenta, pão real, pão da unidade. Ó Pai nosso, conservemos a unidade, mandamento do Senhor, vive a paz onde a guerra, onde há ódio vem o amor. Com perdão sincero, amigo, seu amor testemunhar. Ó Pai nosso, bendigamos ao Senhor, que nos une em caridade, que nos nutre em seu amor, com o pão da unidade. Ó Pai nosso. Coração de Jesus. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Deus, que enriqueceis a igreja com os bens do céu, conservai-a em vossa graça, para que o dom do alto, o Espírito Santo, nela continue sendo sua força e o alimento espiritual que recebemos aperfeiçoa em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantamos um canto de ação de graças agora. É uma bênção de gratidão, lembrando a todas as pessoas que aqui fizeram parte desta história de caminhada desde 1922. E agora os que continuam mantendo viva a comunidade formada por pessoas e famílias. E cantamos assim. Graças a Deus por esta vida, pelo bem que revelou. Graças a Deus pelo caminho e por tudo que passou. Bênção derramada pela dor, pela aflição.
espalhou pela cruz o sofrimento e também ressurreição, pelo amor que sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças em vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão do padroeiro desta comunidade, de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos, permanecemos em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Volto lá na frente, todo mundo vai, não escapa ninguém. Isso. Vamos lá. Depois